Bom dia, a paz do Senhor para todos. No nosso Fonte de Vida de hoje, trazemos mais uma bem-aventurança que encontramos na Bíblia Sagrada. Outra felicidade, não é? Que encontramos na Palavra de Deus. Você quer saber qual é? Acompanhe-nos e verá que é possível ser feliz segundo a visão de Deus, sem ser rico ou famoso. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Família em Foco. Família em Foco. Bem, meus queridos irmãos, meus amigos, no programa anterior, nós vimos que é feliz aquele que é escolhido por Deus. Hoje, veremos outra bem-aventurança. A Bíblia diz que é feliz ou bem-aventurado aquele que habita na casa de Deus. Veja o texto. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Salmo 84, 4. Para situar melhor a reflexão, é importante que comecemos pelos versículos 1 a 3 do Salmo 84, que dizem: Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Meu caro telespectador, a palavra de Deus diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Naturalmente, o salmista se referia ao templo em Jerusalém, aquele templo, aquele ambiente agradável, no qual os servos de Deus se reuniam para adorar o Senhor. Hoje, nós vemos que muitas pessoas não dão tanto valor ao ambiente da casa do Senhor, ao ambiente do templo, ao ambiente da igreja local. É porque a evolução das coisas, dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas mudam de tal forma que sofrem influência externa do pensamento profano, do pensamento dos que não temem a Deus. O materialismo faz com que as pessoas passem a valorizar mais as coisas passageiras, efêmeras. Às vezes, há até crentes que chegam a dizer: eu posso ser crente em casa. E hoje, com a chamada globalização, há pessoas que entendem que podem ficar em casa e assistir o culto que quiser pela televisão. Há até aqueles que queiram tomar ceia pela televisão ou pela internet. Ele próprio parte o seu pão, serve o seu vinho, de acordo com o que vai vendo lá na TV. São pessoas que não valorizam o ambiente da casa do Senhor. Não entendem que na reunião, na congregação, na presença ao templo, ali existe um ambiente diferente do lar ou de qualquer outro lugar. Eu vi na internet uma igreja virtual, em que os fiéis ou membros da tal igreja simplesmente conectam-se na web e assistem aos cultos no monitor do computador. Inclusive, na hora do ofertório, um hino é ouvido enquanto os crentes preenchem um formulário, com o número do cartão de crédito ou da conta bancária, para que sejam os seus dízimos levados ou debitados. É a globalização em alto grau, envolvendo até os cristãos que, aproveitando-se da tecnologia, ficam mais acomodados em suas casas e não têm prazer em ir à igreja local. O salmista entendia isto, que ao invés de considerar a ida à casa do Senhor como algo cansativo, enfadonho, dizia no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor, literalmente, ir ao templo, era motivo de alegria. Graças a Deus que a maior parte dos irmãos em Cristo Jesus tem prazer em ir à igreja com sua família para cultuar a Deus lá no santuário, naquele lugar que um dia foi consagrado a Deus. Verdade é que podemos adorar a Deus em nossa casa, a adoração doméstica, mas nada substitui a adoração no templo. O salmista dizia, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele sentia que era algo amável quando a pessoa é dominada pelo Espírito de Deus, sente algo diferente, sublime. O salmista dizia, a minha alma desfalece pelos atos da casa do Senhor.
para mostrar quanta tranquilidade, quanta paz há na casa de Deus, no ambiente em que se adora a Deus. Ele disse que até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si e para sua prole, junto aos altares de Deus, o Senhor dos Exércitos. Por que ele tomou como figura o pardal e a andorinha? Primeiro, porque, como se observa, o pardal é um pássaro muito irrequieto. Você não vê um pardal parado, ele está sempre pulando para lá e para cá, o tempo todo. Mas na casa do Senhor, ele encontrou lugar para fazer o seu ninho. Quanto à andorinha, é aquela ave de arribação que migra, que sai do norte para o sul, do sul para o norte, em determinadas estações. Mas na casa de Deus, aquele pássaro, segundo Davi, encontrou ambiente para pousar. Assim, este salmo fala da felicidade daquele que habita na casa do Senhor. Habitar na casa do Senhor quer dizer conviver, frequentar, é estar sempre lá, diuturnamente. Evidentemente, para alguém habitar na casa do Senhor, não precisa pedir para levar os móveis para uma dependência da igreja e lá ficar morando. Não, não é isso. Habitar na casa de Deus é estar sempre na presença do Senhor. Já dissemos que a presença de Deus pode ser em qualquer lugar, na rua, no ônibus, na casa, mas o crente fiel não pode deixar de valorizar a casa do Senhor, porque se ele pensar só na oração, na adoração individual, a sós com Deus, ele poderá se tornar uma pessoa individualista, ensimesmada, vivendo só para si, egoisticamente. Olha, irmãos, não é isto que Deus quer que devemos ter. Devemos ter momentos de adoração individual, sim, mas devemos valorizar a adoração coletiva na casa do Senhor. Não deixe que a sua família vá à praia nos dias em que se deve ir à casa do Senhor, nos momentos em que se adora a Deus. Não se deve ir ao shopping, a passeios na hora de ir ao culto, na hora de louvar a Deus, de adorar o Senhor. A Bíblia diz que há tempo para tudo. E o tempo na casa de Deus é muito precioso, contribui para que a pessoa sinta-se espiritualmente feliz. Aqui vão alguns conselhos práticos. Primeiro, não seja um crente turista, que só vai à igreja no início ou no final do ano para satisfazer uma tradição. Isso não faz ninguém feliz. Se deseja realmente sentir-se abençoado, vá à igreja local regularmente. Não deixe passar uma semana sem ir ao templo, à congregação. O Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em segundo lugar, indo à igreja, não faça como muitos que vão ao templo para conversar, namorar, marcar encontro com alguém. Isso não é atitude cristã. Aquele lugar foi consagrado para adoração a Deus. Diz a Bíblia: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem quem faz o mal. Eclesiastes 5:1. Em terceiro lugar, saiba que é melhor estar na casa de Deus do que em muitos lugares, por mais atraentes que seja, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84:10. Que Deus abençoe. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, a paz do Senhor. O Pastor Responde de hoje nos lembra que estamos no mês de junho, mês típico de festas juninas. São comuns as comemorações relativas à cultura popular, como danças, festas, fogueiras. Na sua opinião, você acha que São Pedro, São João são festas genuinamente cristãs? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Não, de forma nenhuma, porque Deus condena esse tipo de ato. Devemos adorar o Senhor e não a nenhuma imagem de escultura, nem a nenhum tipo de santo. Eu acho que não, acho que hoje em dia elas foram desvirtuadas, né? E elas têm um caráter mais financeiro do que cristão. Acredito que sim, mas a partir do momento que as pessoas levam isso como uma festividade de maior porte, não sei, acredito que sim, ao mesmo tempo não. Olha, na minha opinião, não. Isso é uma tradição de muito tempo, mas eu não concordo com essa tese. Elas são, só que algumas pessoas elas tiram totalmente o sentido da festa que é cristã. Porque assim, tem todo o ritual, né? Dentro da doutrina da Bíblia tem o ritual de cada festa, né? E as pessoas não procuram seguir. Eu acho que são mais
parte tradicional da cultura, né? Não. Por quê? Porque eu acho que é idolatria. Pois não é cristã, não é bíblico. Acabamos de ouvir a opinião das pessoas na rua, agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Bem, nós agradecemos a resposta dos nossos amigos, colaboradores na rua. Para que uma festa seja considerada cristã, no nosso entendimento, ela deve ter um sentido de exaltação a Cristo. Por exemplo, na Santa Ceia, que é um culto solene, uma festa em família nas igrejas evangélicas, o centro do louvor e da adoração é Cristo. Na Igreja Católica equivale à Eucaristia, não é? A comunhão, em que a pessoa de Cristo é reverenciada. No Pentecostes, relembra-se a descida do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, em seus primórdios. Uma segunda característica da festa cristã é que ela tem fundamento histórico e conteúdo baseado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No caso das festas chamadas juninas, normalmente alusivas a São João, São Pedro e também São Paulo, há motivações aparentemente cristãs, mas que, a nosso ver, fogem ao sentido que deveria ter uma festa genuinamente cristã. Essas festas chegaram ao Brasil através dos portugueses durante a colonização. Sob a orientação dos jesuítas, elas se inspiravam em festas mais antigas, celebradas por povos pagãos, como celtas, egípcios, gregos, romanos e outros, que durante essa época celebravam festas aos deuses da fertilidade, visando obter melhores colheitas e prosperidade. Eram festas pagãs. A Igreja Católica aproveitou para substituir essas festas pelas festas em homenagens aos santos João, Pedro e Paulo. Na realidade, acabam sendo festas de louvor e adoração aos santos evangelistas. A princípio, parece não haver nenhum inconveniente, mas à luz da palavra de Deus, todo louvor, toda honra e toda glória só deve ser dada no sentido de culto a Deus, a Jesus Cristo. Diz a Bíblia: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Assim, toda festa de caráter cristão deve dar toda glória, toda honra e todo louvor a Deus. Mesmo em se tratando de festas que assumem caráter folclórico, muitas pessoas acabam tendo uma verdadeira devoção pelos personagens homenageados. Isso contraria o sentido do culto cristão. Na festa de São João, a tradição utiliza fogueiras, fogos de artifício, comidas da época, além de fazer uso de bebidas alcoólicas altamente difundidas nas feiras e barracas que compõem o que se chama o lado profano dos festejos. Esses elementos nada têm a ver com São João, o primo de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Há uma lenda que diz que Isabel avisou a Maria que, quando seu filho nascesse, acenderia uma fogueira na frente de sua casa. E a mãe de Jesus poderia vê-la de longe, não é? E que Maria, vendo a fogueira, foi visitar a sua prima, a mãe de João Batista, no dia 24 de junho. Uma tradição diz que São João dorme no céu, no seu dia, pois se ficar acordado, não vai resistir e descer à terra para receber as homenagens que lhe são tributadas. E ele não desce porque ele poderia queimar-se nas fogueiras. Tudo isso é folclore. Na festa de São Pedro, há festejos semelhantes aos que são oferecidos a São João. Esse folclore desvirtua o valor dos apóstolos de Jesus. Em alguns lugares, quando chove, na época de São Pedro, e há trovões, as mães dizem para os filhos para se acalmarem, pois os trovões são a barriga de São Pedro que está roncando, ou que ele está mudando os móveis do lugar. Veja bem, há um outro aspecto religioso, quando pessoas devotas fazem preces aos santos, São João, São Pedro, e também oferendas aos mesmos. E também oferece certas coisas, certas práticas chamadas simpatias, para ver quem vai casar ou quem não vai casar, quem vai ser feliz ou não, etc. Em alguns lugares, os devotos tomam banhos de ervas
para atrair felicidade. Dessa forma, nós concluímos dizendo que as festas juninas podem ser vistas como festas folclóricas, mas não são genuinamente cristãs. Primeiro, porque não homenageiam a Cristo, a quem devemos dar toda a honra, toda a glória e todo louvor. Segundo, porque as suas motivações não têm fundamento na palavra de Deus. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Nesta manhã de sábado estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor e tem dado vitória a toda a nossa juventude. Na última quinta-feira, a nossa União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim completou seus 40 anos de fundação. Fundada em 14 de junho de 1972 pelo reverendo pastor Raimundo João de Santana, a UMADEP começou com um pequeno grupo, porém, uma grande chama ardia no peito de cada jovem, dando assim a certeza que o Senhor Jesus começava a boa obra e era fiel para completá-la. Durante esses 40 anos, fomos liderados por grandes homens e mulheres de Deus, como o pastor Santana, irmão Edmilson, o pastor Otávio Júnior, irmão Abner, pastor Otoniel, o irmão Aldivan, pastor Joaci Varela, o irmão José Barros, a irmã Marlúcia Santana, irmão Cleomar, o presbítero Olávio, presbítero Silvio Menezes, o presbítero Levi Correia, presbítero Assis Soares e presbítero Eliébio de Castro, e nos dias atuais, pelo presbítero Guilherme Araújo. Todos esses irmãos seguiram sempre a direção de Deus e, por isso, hoje temos reconhecido pelo poder público o nosso Congresso da UMADEP como um evento oficial no município. Hoje a UMADEP avançou, jovem. Com a graça de Deus, alargamos as tendas e desenvolvemos grandes trabalhos como Férias para Jesus, Cruzadas Cristo Liberta, Projeto Ide nas Escolas, o Encontro de Jovens do Campo de Parnamirim, Egiocamp, Congresso da UMADEP, Encontro Geração Vivada, Cenáculo do Poder, Clube Jovem, Louvor UMADEP, Rally UMADEP, Gincana da Integração e UMADEP 5x1. De fato, a UMADEP não para. A UMADEP faz mais para vivermos intensamente a palavra e o poder de Deus. A UMADEP faz mais para conquistar territórios. A UMADEP faz mais porque orar é preciso e a UMADEP faz mais porque nós somos uma geração avivada. A UMADEP não para, não para. 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 A UMADEP não para, não para, não. Estamos prontos para servir, mudando a história em nome de Jesus. Ao nosso inimigo vamos resistir, pelo poder do sangue que verteu na cruz. Somos guerreiros feitos para guerrear. Somos tudo aquilo que a Bíblia diz. Somos os filhos feitos para adorar o bem-aventurado, um povo feliz. A UMADEP não para, não para. A UMADEP não para, não para. A UMADEP não para, não para, não. Os campos estão brancos para ceifar. Quando chegar a hora será feita. Então é o momento da vitória. Um povo escolhido para ir pra glória. Jovem destemido nunca para, sempre está pronto pra batalhar, levando sempre o nome do Deus vivo. O inimigo nunca prevalecerá. A UMADEP não para, não para. 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 A UMADEP não para, não para, não. E nesse clima de gratidão ao Senhor, jovem, segue a nossa agenda. Hoje pela manhã, às 9h30, grande aniversário do Círculo de Oração de Mocidade de Parnamirim. Não fique em casa, venha buscar no templo sede da nossa igreja algo especial de Deus para a sua vida. No próximo sábado, dia 23, acontece o Festival de Refrigerante, promovido pela UMADEP Setor 4
e o Pré-Impacto Jovem, promovido pela UMADEP Setor 1, na congregação do Centro. E você já sabe, a UMADEP faz mais. Vem aí, de 20 a 22 de julho, no Hotel Mardunas, o melhor encontro do ano. Eu não vou parar de lembrar vocês, hein? Não fique de fora, gente. Esse encontro foi projetado por Deus para a sua vida. Ligue agora mesmo, 9675-7491 ou 8805-9065 e tenha mais informações do nosso Encontro Geração Avivada. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Um maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Coral Estrela d'Alva completa 60 anos. Campanha de oração e mutirão evangelístico na ADEPAR. Já, em 30 segundos. Viagem sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Coral Estrela d'Alva completa 60 anos. No último domingo, dia 10 de junho, o Coral Estrela d'Alva comemorou seus 60 anos de atividade louvando a Deus. Foi um culto festivo em que os seus integrantes, sob a regência dos maestros Nedinaldo Manuel, Rui Filho e Joel Martins, pôde demonstrar sua ação de graças por todos esses anos na adoração a Deus. Após o início do culto, com os hinos congregacionais, o irmão Joel Martins, maestro do coral, executou um solo de violão, demonstrando sua perícia no instrumento, do qual é professor e músico. A igreja apreciou bem a destreza do irmão Joel como violonista, emprestando seu talento para a glória de Deus. O quarteto Arautos de Cristo, formado por irmãos do Templo Sede, louvou a Deus em gratidão pelo aniversário do Coral Estrela d'Alva. Com 4 vozes, o Arautos demonstrou que alcançou um nível musical e harmônico que agrada aos que apreciam o seu estilo e repertório. A cantora Miriam Barreto, de Natal, ex-integrante do Coral Estrela d'Alva, entoou um tradicional e belo hino, expressando sua alegria em participar do aniversário do coral. Em seguida, ao som de um hino executado pela Orquestra Louvores de Sião, os componentes do coral adentraram ao Templo Sede. O presbítero Assis Soares fez a leitura de um resumo histórico do Coral Estrela d'Alva, que foi fundado em janeiro de 1952, com o nome genérico de Conjunto Coral. Depois, na gestão do pastor Inácio Duarte de Carvalho, recebeu o nome de Coral Estrela d'Alva. A apresentação do coral aniversariante teve início com o cântico de 3 hinos. O clássico Em Fervente Oração, dirigido pelo maestro Nedinaldo Manuel, Salmo 142, regido pelo maestro Rui Filho, e Na Presença do Senhor, sob a regência do maestro Joel Martins. Na sequência, foi feita a leitura bíblica pela componente Luísa Branco, com a oração pelo evangelista Olávio de Castro, integrante do grupo aniversariante. No ofertório, cantou a irmã Miriam Barreto, que mais uma vez expressou sua alegria por participar do aniversário do coral, estando afastada há vários anos. Na última parte de sua apresentação, o Coral Estrela d'Alva apresentou 3 números musicais. O hino Novo Céu, sob a direção do maestro Joel Martins. O segundo, Fui Chamado por Cristo, regido pelo maestro Rui Filho. E, por fim, terminando a apresentação do aniversário, o hino Cristo Virá, número 74 da harpa cristã, pelo maestro Nedinaldo. Em seguida, foi a vez do preletor convidado, pastor Ramias Nunes, da Bahia, ministrar a palavra de Deus. A igreja ouviu atentamente a mensagem entremeada de testemunho pessoal do pregador, mostrando que devemos confiar em Deus. O maestro Nedinaldo fez os agradecimentos e foram prestadas algumas homenagens aos que têm contribuído para o êxito do trabalho do coral aniversariante.
O pastor Otávio fez a oração final dos trabalhos. O culto foi encerrado com demonstração de alegria por parte dos que fazem o coral Estrela d'Alva, dos convidados e de todos os que adoraram a Deus naquela noite festiva. Parabéns ao coral Estrela d'Alva, aos seus maestros e a todos que apreciam a boa música do cântico coral. Congresso Feminino da ADEPAR termina hoje. O Departamento Feminino da Assembleia de Deus em Parnamirim está realizando desde a última quarta-feira o 12º Congresso Feminino, comemorando o aniversário dos Círculos de Oração e da Comissão de Visitas. A abertura solene teve lugar na quarta-feira, com a preleção da irmã Fátima Martins de Natal, que entregou poderosa mensagem da parte de Deus. No louvor, houve a apresentação de grupos locais e a mensagem por parte da irmã Fátima Alves, diretora do Departamento Feminino da IADERNE. No próximo programa, traremos informações e imagens do que foi o Congresso Feminino da Assembleia de Deus em Parnamirim. Campanha de oração e mutirão evangelístico na ADEPAR. Na próxima semana, de segunda a sexta-feira, será realizada a segunda campanha de oração em todas as congregações e igrejas do campo de Parnamirim. A finalidade do trabalho de oração é buscar a Deus pelas bênçãos sobre a igreja e especialmente pelo mutirão evangelístico, que terá lugar na semana subsequente. Toda a igreja de Parnamirim está sendo mobilizada para a oração e para o mutirão evangelístico. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, eu agradeço a Deus por ter essa bela oportunidade de poder transmitir uma mensagem de Deus para vocês, fundamentada na sua palavra. E quero orar por todos. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, pelos nossos queridos amigos e irmãos que estão na audiência desse programa. Abençoa todas as suas famílias em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.